você desenha pior do que você pensa. Após eu passar uma cota analisando centenas de artistas, eu descobri um padrão tão absurdo que até artistas profissionais caem nele. Desde iniciantes até profissionais, eu percebi uma coisa meio esquisita. Quase todo mundo, independente do nível, repete os mesmos erros básicos, como se fosse um bug coletivo. E o mais maluco é que, se você corrigir só 3 desses erros, você já dispara na frente da maioria dos artistas e evolui pacas. Mas aí é gerada uma dúvida: por que tanta gente cai nisso afinal? Se é algo tão comum, como é que ninguém percebe? E foi justamente pensando nessa dúvida que me fez cavar pacas nessa cova. Era preguiça, falta de estudo, falta de reverência? Não era nada disso. Mas logo você entenderá o porquê. Quando eu comecei a desenhar, eu estava extremamente perdido. Eu não sabia o que estudar, onde estudar e nem sequer o que estudar. Então eu busquei no maior acúmulo de conteúdo do mundo, o YouTube. Mas que só acabou me frustrando bastante. Eu conheci diversos nomes: Proco, Brush Rush, Mark Brunet e um dos que mais me ajudaram, o Desenho Mestre, apresentado pelo Marcelo, que sem dúvidas é um dos artistas que eu mais admiro e me inspiro para crescer. Por meio dele eu aprendi basicamente toda a minha base da arte, me fazendo notar erros e acertos presentes na minha arte e despertando dessa forma para mim o quanto o estudo dos fundamentos é uma das partes mais superestimadas e ao mesmo tempo mal interpretadas de toda a arte. E antes de você me dilacerar nos comentários, deixa eu me explicar. Agora deu cara. Os fundamentos são divididos em várias categorias, cada uma segurando a arte igual a uma mesa, só que de 3 pernas. Uma mesa firme, uma mesa estável, uma mesa como a que você tem na sala de sua casa. Mas dentre todos os fundamentos, 3 em especial que valem nossa atenção: as formas, que mostram como você entende o objeto no espaço; valor, que dá a leitura e a clareza da arte; e a perspectiva, que é claramente maior do que a de vida de uma capivara. Grandes nomes como Kim Jung-gi, Sandus Arts e Mark Brunet afirmam o uso deles, mas que de todo modo ainda assim estão parcialmente errados. Uma coisa que eu me lembro bastante é sobre vários vídeos do Marcelo que falavam justamente que o seu desenho nunca está livre das formas, elas sempre estão presentes na minha arte, e que me fez perceber que realmente, querendo ou não, mesmo no desenho mais ridículo que você possa me mostrar, os fundamentos sempre estão presentes. Coisa que é diferente de ser essencial, até porque os moleques da minha cidade andam sem escape e é tão inútil que ele é. Mas se eles estão presentes na minha arte desde o início, por que eles não são fundamentais? Para exemplificar, bora dizer que você quer fazer um bolo. Esse bolo, claro, com vários ingredientes que você já os tem: farinha, açúcar, manteiga e uma britadeira, tá tudo aí. Mas você não sabe a ordem em que os mistura, como misturar e nem sequer onde colocar pra assar. Você conhece tudo separado, mas não sabe transformar aquilo em um bolo de verdade. E é exatamente por isso que os fundamentos não são fundamentais. Eles são ingredientes e não o bolo em si. Eles sempre estão lá, todos separadinhos, mas sozinhos não significam nada. O que importa não é ter o fundamento, é saber o porquê, quando e como combiná-los. Esse é um dos erros mais comuns de desenho e que quase ninguém percebe. Eu afirmo isso pois eu mesmo só fui chegar a isso em minhas artes bem recentemente. A maioria das pessoas desenha sempre do mesmo jeito, esperando evoluir só pelo acúmulo. Desenha mais, produz mais, mas nunca muda o modo de pensar. E quantidade sozinha não gera qualidade. Mas disso todo mundo já sabe. Se você desenha todo dia e mesmo assim você não está evoluindo, provavelmente você não está estudando, mas sim só praticando. A prática ou performance é quando você desenha para se expressar. Você usa o que você já sabe, sem se cobrar de aprender algo realmente novo. O foco não é a evolução técnica em si, é a comunicação, prazer e a fluidez no seu desenho. O estudo é o completo oposto, é quando você aceita que seu desenho pode sair feio, pode ficar desconfortável ou até mesmo estranho. Porque o objetivo não é que seja o belo, é o entendimento da coisa. E essas duas etapas elas não competem entre si, elas se complementam. A performance desenvolve a intuição, o ritmo e a criatividade, enquanto o estudo constrói o controle, a precisão e o repertório. Quando você mistura essas duas coisas sem consciência, surge a frustração. E quando você separa, você encontra o método. Muita gente não evolui porque justamente quer estudar enquanto performa e performar enquanto estuda. Quer que o estudo fique bonito e que a performance sempre ensine algo novo. E daí só se frustra cada vez mais. Nesse desenho ao fundo, por exemplo, eu não estou tentando sair da minha zona de conforto e nem sequer aplicar algo novo. Eu só estou performando o que já faz parte do meu repertório. Diferente desses outros em que eu realmente busquei exigir mais de mim mesmo para eu entender e compreender um elemento da arte. E não se engane, isso aqui não está atrapalhando a minha evolução, isso só sustenta ela. No fim, a diferença é bem simples. A performance é a pressão e o estudo é a construção. É como você tentar subir e descer uma ladeira com o mesmo esforço. Descendo você performa, ou seja, você está exigindo menos de si mesmo.
mesmo. E subindo, você estuda, você está exigindo mais de si mesmo. Se você confundir esses dois, você só vai acabar se desgastando e desacelerando seu processo de evolução, te fazendo ficar estagnado cada vez mais. Tá, eu entendi o que são esses erros, mas como é que eu corrijo isso na minha arte? O primeiro passo é separar de forma consciente quando você está estudando e quando você está performando. E para isso nós vamos criar um método extremamente simples. Quando você for estudar, escolha um elemento específico do desenho e foque só nele. Proporção, perspectiva, luz, anatomia, composição, qual você quiser. Tanto é você ter um objetivo claro. Naquele momento, o desenho não precisa sair necessariamente bonito. Ele precisa fazer sentido, precisa que você tenha um entendimento da coisa. Já na performance, você faça completamente o oposto. Você tem que desenhar livre e usar apenas o que já faz parte do seu repertório e não tentar provar uma evolução. Quando você separa esses dois momentos, o estudo passa a construir uma base para sua arte e a performance passa a expressar como você é como artista. E desse modo, um sustenta o outro. E o ciclo é bem simples. Você estuda para entender, performa para consolidar e por fim volta a estudar para expandir aquele conhecimento. A evolução acontece quando você aceita que nem todo desenho precisa ser bom, mas que todo desenho precisa ter um propósito. Em 2024, enquanto eu estudava com os livros de arte, eu me deparei com dois termos em específico que mudaram completamente a minha forma de enxergar o desenho: a tradução e a transcrição. Junto deles vinha a ideia que esses conceitos são essenciais para construir uma arte realmente boa. Só que, para ser sincero, não fazia o menor sentido para mim. Tanto porque eu não sabia o que significavam, e também porque, como assim traduzir um objeto real para o papel vai me fazer desenhar melhor as minhas personagens? No livro Cast to Draw, de Bert Dodson, ele enfatiza que o desenho é um tipo de linguagem, e como qualquer linguagem, você precisa aprender a lê-la para compreendê-la. Você precisa traduzir o que você vê e não simplesmente desenhar o que você vê como um símbolo. Ou seja, para você entender um elemento existente no espaço, você precisa entender o que o compõe. É tipo quando você vai desenhar um objeto ou você quer uma pose, que você traduz aquela figura em formas. Você traduz todo aquele seu conhecimento para algo realmente mais simples, assim fazendo você compreendê-lo como um todo e não só uma parte dele. A partir disso vem a transcrição. Transcrever é justamente você pegar esse entendimento que você obteve com a tradução e simplificar a informação e reconstruir o desenho de uma forma consciente, em que você molda os shapes com intenção. Quando esse processo não existe, o seu desenho perde a estrutura, a clareza e a fluidez. Em resumo, não é sobre você saber quais formas usar, mas é sobre saber como você tem que organizar esse conhecimento para construir uma figura de verdade, em que muita gente costuma travar aqui justamente porque tem uma falha estrutural no seu conhecimento sobre desenho. Às vezes a pessoa conhece como é que usa as formas, sabe montar um corpo usando elas, mas não consegue transcrever ela como uma figura em si, não consegue, por exemplo, moldar o shape do seu desenho. Isso acontece porque a pessoa aprendeu apenas a copiar as formas e não a entender ou sequer organizar esse conhecimento em um corpo. Ou seja, primeiro nós temos a tradução, que seria justamente quando nós pegamos a figura e simplificamos ela em formas, para daí nós usarmos a transcrição, em que nós transcrevemos os shapes do nosso desenho para essas formas. Seria tipo você começar a tirar a parte formal da coisa e colocar, por exemplo, os músculos do corpo. E após isso nós podemos finalizar colocando os detalhes como acessórios e roupas, mas que também entra em transcrição, é claro. Tá, mas depois disso tudo, por que tanta gente cai nisso afinal? A maioria das pessoas não estagna por falta de talento, tempo ou sequer disciplina. Elas estagnam porque confundem a prática com o estudo. Elas desenham cada vez mais, mas não desenham de forma diferente. Quando você performa o tempo todo, você só reforça apenas o que você já sabe. Você fica confortável e repete as mesmas fórmulas. E a sua evolução começa a andar em círculos. A mesma coisa de você só ter a prática em desenhar mulheres bonitas e você só pegar e desenhar isso pelo resto da sua vida. É interessante se você quiser só seguir nisso, mas se você quiser realmente expandir as suas áreas no desenho, é interessante você não ficar só focado nisso, e sim testar coisas diferentes. O verdadeiro problema não está no seu traço nem na sua técnica, mas sim no processo mental por trás de todo o seu desenho. É ele quem deve mudar primeiro. Quando você separa o seu estudo, sua performance, traduz antes de copiar e transcreve antes de decorar, algo muda. O seu desenho deixa de ser uma tentativa e erro e começa a virar um entendimento consciente da coisa. Você para de repetir os mesmos erros sem perceber e, sem querer, você corrige eles logo na raiz. Em suma, a resposta daquela minha dúvida no começo do vídeo é bem simples. A maioria das pessoas não desenha mal porque não sabe desenhar. Elas desenham mal porque acreditam que desenhar muito é o mesmo que você evoluir. E, de todo modo, não é. Eu sei, eu sumi por 5 meses, vira ano, muda ano e nada de postar vídeo, mas bem, eu finalmente estou de volta e, bem, como alguns sabem, eu estava estudando pro Enem ano passado, uma coisa que dificultou demais era a produção de vídeos aqui do canal. Eu também tive uma pequena dificuldade para manter editando os vídeos, até porque eu gasto coisa de semanas inteiras apenas para editar um único vídeo, o que me deixa extremamente frustrado na maioria das vezes. Claro, isso não é culpa de vocês, eu que sou meio atrasado para criação mesmo, mas né, fazer o que? A vida é assim mesmo.
Bem, eu agradeço demais a todos vocês, porque, bem, a gente já tá com 7 mil inscritos. Muito zica. Muito obrigado a todo mundo que ainda ficou esperando aqui. Se tiver ainda 3 pessoas assistindo, ainda vai ser muito. Então, bem, eu sou o Sunga, eu sou só um moleque que desenha. E quem sabe eu não seja um artista. Muito obrigado, e valeu, falou e eu fui. Eu vou tentar não sumir tanto, tá?